e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Eu peço que a igreja venha repetir comigo esse versículo 3. Eu vou estar contando até o 3. 1, 2, 3. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. E como eu estava dizendo, até ontem à noite eu estava pedindo confirmação pelo Senhor dessa palavra. Porque a gente, ora, busca e Deus fala, e às vezes a gente quer partir para outra palavra, E mais uma vez eu falei para o Senhor: é culto de mulheres, então eu vou levar uma história da mulher. Mas mais uma vez o Senhor não deixou. Mais uma vez. Aí o Senhor me deu essa palavra, me tinha dado outra palavra também. Aí eu pedi confirmação qual que era, o que era para trazer para a igreja. E aí ontem à noite eu falei: Senhor, orei antes de dormir, e o Senhor me mostrava. Aí eu acordava e dormia. Quando eu dormia, eu vi uma criança morta. E disse que traziam para mim porque tinha que falar para Jesus ressuscitar essa criança. Então eu falei: tem a ver com a palavra do vale de ossos secos. Tem a ver com ressurreição. E a pessoa trazia essa criança. E eu sentada ali, acredite se os irmãos quiserem, o Espírito Santo só me deu a revelação do que era essa criança sentada ali. Porque a criança, ela vem nos falar de renovação, de esperança, do novo. Porque quando nasce uma criança, nasce alegria, nasce renovo. Pode estar um lar triste, passando por luta, mas quando a família recebe a notícia, até mesmo dentro do ventre da mãe, já sabe que dali vai sair a alegria, vai sair a esperança, vai sair o renovo. E o Espírito Santo de Deus me falou ali. Sabe por que eu dei a revelação para confirmar a palavra da ressurreição? E numa criança, que ia ressuscitar uma criança, porque o Senhor, nessa noite, Ele quer trazer, através dessa palavra, restauração, renovo, libertação. Ele quer trazer ressurreição espiritual nessa noite. Porque essa palavra do vale de ossos secos, que foi uma visão que Deus deu naquele tempo para o profeta Ezequiel, naquele tempo que eles estavam no exílio, eles estavam lá na Babilônia. Depois que teve uma guerra, eles estavam lá, ficaram presos, e o profeta Ezequiel estava lá também. E o Senhor usava o profeta Ezequiel em toda essa passagem, em todo esse livro de Ezequiel. Ezequiel estava lá como profeta do Senhor para exortar o povo de Israel, para direcionar o povo de Israel. E o Senhor já tinha avisado o povo de Israel: se eles não entrassem no caminho, se eles continuassem pecando, fazendo tudo que não tem a ver com a palavra do Senhor, adulterando a palavra do Senhor, se prostituindo, fazendo tudo que não era da vontade do Senhor, iria vir sobre eles um tempo assim. E eles estavam lá, passaram por tudo que passou, teve morte, foram vencidos pelos seus inimigos, foram abatidos pelos seus inimigos. Foram vencidos e abatidos pelo seu inimigo naquela época, e o profeta Ezequiel estava lá. Então o Senhor um dia veio sobre ele, o profeta Ezequiel aqui relatando através do Espírito Santo de Deus: e sobre mim a mão do Senhor, e ele veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Então isso quer dizer que ele não foi como homem, ele não foi por ele próprio, mas o Espírito Santo do Senhor o levou a ter essa visão, a ver essa visão, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Onde tem ossos, não tem mais vida, porque osso já não tem mais nervos, já não tem mais pele. Isso quer dizer que o quê? Que está morto, que não tem vida. E me fez, versículo
visão que o Senhor estava dando aquela visão para Ezequiel, mostrando, espiritualmente falando, no simbólico, como estava o povo de Israel. Porque eles passaram por momentos difíceis, eles passaram por um tempo difícil, de dor, de choro. Como que eles ficaram? Sem vida, sem esperança. E muitas das vezes nós também, no dia a dia, hoje, eu dou graças a Deus, porque tudo que foi falado e cantado aqui, adorado a Deus, confirmou essa palavra. Quantas das vezes nós passamos por coisas na nossa vida que os nossos olhos espirituais, nós não conseguimos mais ver vida. E o povo de Israel, depois de tudo que eles passaram, foi por causa do pecado também que eles cometeram. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós passamos também por várias. Nós também se sentimos muitas vezes sem vida, fisicamente e espiritualmente. E o povo de Israel estava passando por isso. Então o Senhor queria trazer um renovo no corpo e na alma daquele povo. Então no versículo 3, continuando, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O Senhor falou muito forte comigo nessa partinha desse versículo aqui. Quando Ele me deu a palavra, Ele me deu a palavra na madrugada dormindo. E eu acordei com ela. Senhor, tu o sabes. Aí eu falei, essa palavra está lá em Ezequiel. Acredito que é no Vale dos Ossos Secos. Como que Deus é poderoso, né? Como Ele é maravilhoso. E aqui, quando Ezequiel disse assim: Senhor, tu o sabes, uma parte dele que falou foi sobre ser homem. Então quando ele fala assim: Senhor, tu o sabes, é porque ele, como ser humano, ele não tinha essa certeza. Como que um vale de ossos secos vai ser ressuscitado? Eu olhando com o meu olhar de ser humana, pecadora. Então, Ezequiel também, ele era um profeta do Senhor, usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da presença do Senhor. Mas ele era também frágil, ser humano. Quantas vezes nós olhamos para as nossas situações e nós falamos: Senhor, só tu sabes. Senhor, tu o sabes. E quando ele falou isso diante do que o Senhor estava falando para ele, diante daquele vale, mostrando a situação do povo de Israel, quando ele falou assim: tu o sabes, teve a parte do homem. Mas eu vejo aqui também, o Espírito Santo colocou no meu coração que esse tu o sabes, ele estava dando toda a honra e glória a Deus, porque ele sabia: eu não sei, mas eu tenho certeza que se o meu Deus está falando que ele vai ressuscitar mortos, ele vai ressuscitar, ele vai fazer aqueles ossos que não tem vida, que não tem nervos, não tem sangue, ele vai juntar sim e vai ter esperança novamente, vai ter vida novamente. E o Senhor te diz isso essa noite. Eu não sei que para você está como ossos sequíssimos num vale. Você pode fechar os olhos e imaginar. Enquanto o Senhor falava comigo e eu ali, estudando a palavra e pedindo confirmação, a gente começa a imaginar um lugar cheio de areia, deserto, cheio de ossos, tudo misturado, das pessoas que morreram, simbolicamente falando, espiritualmente falando. Como juntar todos aqueles ossos secos, ossos sequíssimos? É impossível. Mas o profeta Ezequiel olhou e falou: Senhor, tu o sabes. E esta noite, igreja, irmão, irmã, crianças, vocês todos que estão aqui, seja qual for o vale que você esteja passando, olhe e fala: Senhor, tu o sabes. Mas crendo que Ele vai fazer um milagre na sua vida, crendo que Ele vai ressuscitar os seus sonhos, que Ele vai te trazer esperança, que Ele vai fazer um milagre, que Ele vai trazer a cura que você tanto pede. Creia que se tu o sabes, seja maior do que as suas incertezas. Que esse tu o sabes, seja crendo no Deus que você serve, nesse Deus todo poderoso. E
aqui o Senhor estava testando a fé, a confiança de Ezequiel. E por um lado, Ezequiel foi aprovado, porque ele disse: Senhor, tu não sabes. E ele continuou ouvindo o que o Senhor estava dizendo para ele. Ele continuou ouvindo, ele continuou crendo. E muitas das vezes é isso que o Senhor quer nas nossas vidas, a obediência. E às vezes o Senhor fala para nós: filha, profetiza sobre esse vale que você está passando. Profetiza sobre aquilo que você precisa e necessita. Porque o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos de verdade e daquilo que nós queremos apenas por querer, por luxo. Então profetiza, assim como Ezequiel fez. Então lá no versículo 4, o Senhor então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então disse Deus para Ezequiel, para ele profetizar sobre aquela situação, a olhar para o povo de Israel e crer que o Senhor iria restaurar. E assim também o Senhor quer que nós façamos. Profetizamos diante das nossas situações, das causas perdidas, que nós achamos que estão perdidas. E Deus, Ele sabe, se Ele quiser, Ele poderia, naquele vale, não é? Ele mesmo, né? Diante daquilo ali, se Deus estivesse diante de um vale verdadeiro de ossos, Deus chega ali e fala. Só que Deus também estava mostrando para Ezequiel que muitas das vezes é necessário nós profetizarmos. Deus quer ouvir a nossa voz. Nós profetizamos tantas coisas ruins, muitas vezes para a nossa vida, não é? Às vezes com pequenas palavras, às vezes como chamamos nossos filhos, às vezes quando reclamamos, estamos profetizando, porque a palavra, ela tem muito poder. Então o Senhor está dizendo: filho, filha, então imagine se você profetizar o que eu mando você profetizar, o que eu falo para você falar. Imagine que não pode acontecer, porque não é você, é o meu Espírito sobre a sua vida. Então imagine se nós profetizarmos bênção em vez de maldição para nossa casa, para nossa família, para esse vale que você muitas vezes olha e vê esse vale e fala, esse fundo do poço que você acha que nunca mais vai passar. Você não vai conseguir sair mais desse fundo do poço. Mas se você profetizar: Senhor, eu profetizo que eu vou sair em nome de Jesus desse fundo desse poço. Eu vou me libertar, porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Então o Senhor disse para ele, para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E nessa parte vem confirmar uma coisa maravilhosa, que é sempre pela palavra. Então quando nós vamos profetizar, é pela palavra de Deus, porque tudo que vem pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, pelo haja de Deus, vai acontecer, porque não é de nós, é dele. Quando a palavra é dele, a gente nem precisa se preocupar, porque é ele que está se responsabilizando, é ele que está capacitando, é ele que está usando, é ele que está profetizando. E no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui vem nos lembrar de lá de Gênesis, quando o Senhor criou Adão, né? O que o Senhor fez? Né? Pegou do pó da terra e foi formando seu corpo, né? Seus ossos, e foi formando os nervos, pele e tudo. Mas o Senhor também, o que ele fez lá em Gênesis? Ele soprou o seu Espírito
espírito sobre a narina daquele homem que ele estava criando. Então tudo vem para o Espírito de Deus. É a presença, como nós louvamos aqui no último hino. É sobre a presença, sobre estar cheio. O que dá vida é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É aquele que dá fôlego, né? Dá o fôlego de vida para nós, para aquilo que está morto, para aquilo que não tem saída. E isso falando fisicamente e também espiritualmente, porque foi o que aconteceu aqui nessa visão do vale. O Senhor estava mostrando a situação do povo de Israel, e o Senhor queria trazer uma restauração no corpo deles, né? Ele queria renovar a parte do corpo, que é onde a gente se sente cansado, oprimido, sobrecarregado. Então quantas vezes, né, como a irmã Aline disse aqui, quantas vezes a gente se sente emocionalmente abalado e aquilo ali vai para o nosso corpo, e realmente a sensação muitas vezes é que nós vamos morrer, parece que nós não vamos conseguir, porque se a nossa mente, se nós não deixarmos o Espírito Santo renovar as nossas mentes todos os dias, o inimigo ataca aqui e ele vai destruir tudo, porque é por aqui que começa tudo, pela nossa mente. Então nós temos que pedir para o Senhor, através do seu Espírito, trazer essa renovação da nossa mente, para que o nosso corpo não venha se cansar, não venha se desfalecer e não venha morrer. O versículo 6, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui está falando da restauração física e espiritual do povo de Israel. Porque quando eles passaram por aquilo, trazendo para nós também, claro, porque o Senhor está falando com nós, igreja, hoje. Quando eles passaram por aquele momento de guerra, de exílio, que eles estavam lá, será que eles estavam alegres? Será que eles estavam com a esperança que iria vir algo bom lá na frente? Não. Eles estavam abatidos, sem esperança, literalmente falando, né? Poderia dizer assim, simbolicamente, mas mortos. Porque quando a pessoa ela começa a morrer, né? Ela não vai morrer literalmente, mas o mais precioso nela morre, que é o fôlego do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos dizer que nós estamos mortos. Porque sem o nosso Deus nos renovando a cada dia, nos restaurando, renovando a nossa alegria, para nós continuarmos, nós estamos sem vida, espiritualmente falando, nós estamos sem vida. Então o que o Senhor estava mostrando através daquela visão, que era para Ezequiel profetizar, era a restauração, tanto física, mas principalmente a espiritual. Porque muitas vezes nós podemos estar aqui como igreja, como corpo, membros, nós somos membros, e juntos formamos um corpo. E o Senhor falou muito também sobre mim na hora que Ele estava mostrando ali para Ezequiel sobre a renovação do corpo, que foi juntando-se os ossos, né? Aí os nervos, eu vou ler mais ali para frente. Então o Senhor estava trazendo uma renovação física. E é isso que nós, como igrejas, também precisamos. Porque se nós estivermos fracos, espiritualmente falando, que assim que o Senhor renovou a parte do corpo, Ele soprou o Espírito mais uma vez para trazer o Espírito, para trazer a vida, para eles se colocarem de pé. E isso vem nos falar também de união da parte do Senhor. Vou estar lendo mais um pouquinho do versículo. O versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então quando o Senhor falou para ele profetizar, ele fez o que o Senhor pediu, ele obedeceu. E quando ele profetizou,
Os ossos foram se juntando com ossos e teve um grande ruído, um reboliço. E muitas das vezes na nossa vida, para trazer uma renovação, uma restauração, muitas vezes vai acontecer reboliço, para juntar tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está trincado, tudo aquilo que você olha e acha que não tem mais jeito. Vai ter barulho, vai ter reboliço, mas o Senhor vai colocar tudo aquilo que necessita e precisa no lugar, para se ter restauração e renovação. No versículo 8, e olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o Espírito. Ainda não havia o Espírito. E ali, como eu estava dizendo antes, teve uma união, né, dos membros. Aí primeiro, né, os ossos, aí veio os nervos, né, aquela parte da rede sanguínea, tudo, as células, até chegar na pele que fica por cima dos nossos ossos, né, cobrindo ali, protegendo. E ali estava acontecendo uma união física e espiritual, através do Espírito de Deus. E é isso que o Senhor quer na nossa vida nesse tempo, igreja. Que nós temos união, que nós sejamos vivos. Já foi falado aqui nessa noite, né? Que a gente tem que estar alegre na casa do Senhor. Que nós temos que sorrir. Porque não adianta nós falar que servimos a Deus e chegar assim na igreja. Mesmo que você esteja passando por coisas difíceis, por um vale, mas o Senhor já disse aqui essa noite, profetiza sobre esse vale. Porque se você profetizar no meu nome, você vai ver o que eu vou fazer. Profetiza crendo, tu o sabes. Quando você for profetizar, o Senhor falar com você, está falando hoje aqui. Você lembra disso? Senhor, tu o sabes. E eu tenho certeza que o que o Senhor vai fazer por mim é o melhor. E vai trazer renovação, vai trazer realização de sonhos, restaurar sonhos, porque tem pessoas que nem sonham mais, né? Tem pessoas que às vezes estão até pedindo para morrer já. Nem a hora dela morrer, Deus não falou nada que é para morrer e ela já está pedindo. Ai, Senhor, me leva logo, porque esse mundo aqui, não. Eu falo isso porque eu já falei isso para Deus também. Porque o que a gente prega serve para nós também. E eu, quantas vezes na minha vida, me deparei. Jesus, esse mundo aqui já não dá mais não. Jesus, volta só para mim. Não dá mais não, Jesus. Eu vou preparar mais, cada vez mais, me leva. Porque a gente acha que é assim, né? Não é assim. Porque enquanto você não cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, que Ele tem para a sua vida, e o propósito maior, o melhor, o mais poderoso de todos é a salvação. E é o amor de Deus que Ele tinha e tem por esse povo escolhido aqui, do povo de Israel. Porque o povo de Israel é um povo escolhido do Senhor. E nós também fomos escolhidos pelo Senhor. Para um dia Ele nos levar, para a gente conseguir, né, morar na cidade que Ele nos preparou, eterna. E nós somos esse povo escolhido. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui agora no versículo 9. Já estou terminando já. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Para que vivam. Aqui ele estava falando pelos quatro ventos, né? Por quê? Porque aqui o negócio era mais forte. Porque aqui ia soprar a vida para aquele monte de ossos que se ajuntou e virou pessoas, se levantar e se colocar de pé. Se colocar de pé diante do Senhor. Então esse 4 aqui vem nos dizer ventos, 4 ventos. Então era aquela força espiritual, né, do Espírito Santo de Deus vindo para soprar sobre aqueles mortos.
onde não tinha vida. Tinha um corpo, já estava preparada. O físico, porque o Senhor foi cuidando do físico, né? Tudo, o Senhor foi cuidando do físico, do emocional, foi tirando o cansaço, foi fazendo ficar em forma, né? Estruturada novamente, restaurou, mas precisava do sopro da vida, para aqueles ossos, aquelas pessoas ali sem vida se levantarem e ficarem de pé. E no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Mais uma vez, vem falar aqui de obediência, sobre quando o Senhor nos dizer para fazer algo. Hoje ele está dizendo para você profetizar. Pega aí a palavra. Ele está te dando uma ordem. Ele está te dando uma ordem para você profetizar em algo aí que você olha e fala: para mim não tem saída, Senhor, mas tu sabes. Tu sabes. Então, se você estiver entendendo a palavra nessa noite, acredite que naquilo que você vai profetizar vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter realização de sonho, vai ter cura. Deus vai fazer, porque Ele está dizendo nessa noite para profetizar. E Ele falou de coisas que estavam mortas, porque nessa passagem do Vale dos Ossos Secos, na visão, era aquilo que não tinha mais vida. Então, aquilo que você acha que na sua vida não tem vida, profetize. Profetize. Profetize no nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E eu profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. O Espírito entrou neles e eles viveram, pondo-se em pé. Então, tudo aqueles ossos que estavam lá, sem vida, sem nada, imagine, feche os olhos e imagine eles se levantando e ficando como se, naquela visão, né, que o Senhor deu para Ezequiel, ficando com vida. É uma coisa assim, impossível de acreditar, é inacreditável. Mas o Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor é aquele que faz o inacreditável. Aquilo que você já está dando por perdido. Aquilo que você acha que não vai ter solução. Então, pondo-se em pé um exército grande, porque eram muitos ossos. Mas depois da restauração, da renovação e do sopro da vida, se tornou um exército. E um exército, eles se ressuscitaram, teve uma ressuscitação da parte de Deus, foram renovados com vida, com esperança e em uma só união, porque Deus estava levantando aquele povo ali novamente com restauração, renovação e esperança. Mas eles estavam cada um no seu cantinho? Não, eles foram renovados em união. Então o que o Senhor nos fala também essa noite, que é em união, que é para nós continuarmos trabalhando no Senhor. Que o Senhor traz renovação, Ele traz restauração, Ele traz vida, Ele traz ressurreição dos sonhos, Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai trazer aquilo que para você parece que está morto, que não tem mais jeito, mas é em união. E aí agora falando da igreja, se levantando em pé, em união, porque o povo de Israel, que era isso que o Senhor queria para aquele povo, que Ele até fez, né? O Senhor fez a restauração. O povo pecou, desobedeceu, não fez o que muitas vezes não obedeceu, porque os profetas do Senhor eram usados. Ezequiel mesmo era um profeta que era usado para exortar e para direcionar o povo de Deus, o povo de Israel. Mas muitas das vezes eles não deram ouvidos. Mas que a igreja hoje deu ouvido a essa palavra, que não é minha, que não é do pastor, dos pastores que estão aqui, que não é das irmãs, dos irmãos que estão aqui, mas é essa palavra aqui, a palavra de Deus, verdadeira palavra, que liberta, que salva, que transforma. Amém, igreja? E eu já agradeço a minha oportunidade. Eu gostaria